Olá, é com muita alegria que estamos aqui na Casa Espírita Joana d'Arc, né? O título do nosso estudo é Amar e Servir. É uma reflexão que a gente vai desenvolver aqui e espero que seja útil para o nosso dia a dia, para esses problemas que nós estamos vivendo, né, no nosso dia a dia, para os nossos desafios espirituais. E a gente começa refletindo que desde tempos imemoráveis da humanidade, nós observamos que o ser humano sempre acreditou num poder superior para aliviar as suas preocupações ou então para aumentar os seus medos. Então a gente imagina que lá na Idade da Pedra, né, lá na Homem das Cavernas, naquela época lá, imagino a compreensão limitada que todos nós já devemos ter passado por essa situação, em quando acontecia uma tempestade com trovões, raios, ventanias, já imaginaram a sensação de incapacidade, a sensação de impotência que nós já vivenciamos tantas vezes? E por conta disso, a gente desenvolveu essa percepção, essa confiança inata que nós temos um ser superior comandando toda essas forças e essa vida que nós temos. Só que, devido a essa crença desses seres ou dessas potências superiores não estar muito claras na nossa consciência, né? Nós estávamos num processo ainda de formação dessa consciência, desse raciocínio, dessa inteligência, nós começamos a acreditar que esses seres, porque a gente começou a denominar o ser do fogo, o ser da luz, a divindade do fogo, da terra, do trovão, do mar. Então, nós começamos a depositar as nossas confianças nesses seres que nós idealizávamos, né? E quando vinha uma tempestade, a gente imaginava que esse ser estava furioso. Quando vinha uma seca, a gente imaginava que esse ser, essa potência maior, estava revoltada com a gente. Então, nós começamos um processo de fazer oferendas, fazer sacrifícios para agradar essa força superior, devido à nossa ignorância ainda em fase de aprimoramento. A gente imagina uma situação muito semelhante, para a gente imaginar só o pavor que a gente já vivenciou, ou pelo menos ter uma ideia, a gente imagina os animais, né, os cães, atualmente, quando tem uma queima de fogos, eles ficam em desesperos, tentando se esconder, apavorados, né? Uns, às vezes, até passam mal. Então, eu estou só fazendo essa reflexão para a gente ver que, lá no nosso início da nossa consciência, provavelmente nós passamos por essas dificuldades e, devido a essa dificuldade, nós começamos a arrumar alternativas ou soluções para agradar esses seres superiores, que a gente mesmo denominou de seres superiores. Porém, essa consciência que nós temos um poder superior no nosso íntimo, ela é inata, ou seja, ela já veio com a nossa formação.
nós não adquirimos depois. E aí a gente observa que, ao longo do tempo, nós sempre fizemos essas oferendas, inclusive na época do Cristo, que era comum os hebreus fazer as suas oferendas, né? Sacrificar animais. Um pouquinho antes, ou um certo tempo antes, lá na Mesopotâmia, tinha na Pérsia, tinham lá chaminés nas criptas de fumaça, né? As cidades tinham o cheiro pegajoso da fumaça das oferendas que eram sacrificadas, animais, de maneira geral. Inclusive, na Páscoa judaica, eles sacrificavam uma ovelha, um carneiro, e precisava ser um sacrifício verdadeiro. E, por conta disso, eles deixavam esse animal conviver com a família um determinado período, para que todos os entes familiares ali passassem a adorar, a amar aquele ser, aquele animal que estavam ali convivendo na família. E a Páscoa demandava, a Páscoa judaica demandava que eles sacrificassem esses animais para comemorar a libertação do povo do Egito. Então, imaginem na época do Cristo ele convivendo com essas crenças, né? A alimentação do grupo, do povo, a respeito desses cultos, inclusive de santificar o sábado. Então, ele convivendo com isso, a sua mensagem trouxe muitos contrários, trouxe muitos inimigos. Já imaginaram? Tentar mudar a cabeça de um povo que vivia por conta dessas oferendas e dessas crenças numa força maior, e que tudo que acontecia de ruim era porque essa força maior estava insatisfeita com um determinado procedimento. Então, a gente começa a raciocinar, por que eu estou comentando isso? É porque é muito comum, ainda hoje, às vezes, a gente fazer algumas oferendas, alguns votos para conseguir alguma coisa. Nós refletimos a respeito disso e não estamos aqui criticando nenhuma opção, porque a doutrina espírita, a primeira coisa que ela nos traz é a consciência do livre-arbítrio. E é através do livre-arbítrio que nós também temos a consciência da nossa responsabilidade. Então, nós trouxemos inicialmente essa reflexão para a gente avaliar, inclusive, as nossas situações atuais. Por que, às vezes, nós reclamamos que nós não somos compreendidos, nós reclamamos da solidão que invade a nossa existência, principalmente nessa época que nós estamos no afastamento social, né? Nós reclamamos das dificuldades, sejam elas econômicas, de materiais de maneira geral. Nós lamentamos efetivamente, e nós sentimos no fundo do coração a perda de, eventualmente, entes queridos, devido a esses processos aí que aceleraram alguns desencarnes, embora nós saibamos que os desencarnes não são fora do momento, né? Todos nós temos os momentos adequados e os desencarnes têm os seus motivos. Mas não é por isso que nós vamos deixar de sentir
a perda de um ente querido. Nós vamos lamentar essa perda, sem dúvida nenhuma. Então, nesses momentos de dificuldade, nós começamos a perceber as notícias de companheiros que estão passando por diversas situações nessa dificuldade. Como é que nós vamos resolver, né, ou equacionar isto? Então, a gente observa que nós, embora estejamos passando por essas dificuldades familiares, nós ainda não conseguimos imaginar efetivamente o quanto os nossos próximos, né, estão efetivamente sofrendo. Por que nós estamos levantando essa questão? Normalmente, nós, inclusive vocês já devem ter visto algumas orações que a gente recebe, né? Seja pelas mídias sociais, orações para pedindo a Deus para nos livrar dessas dificuldades, nos livrar da pandemia. Então, nós não estamos aqui, mais uma vez, fazendo críticas, nós estamos fazendo uma reflexão. Por quê? Nós sabemos que em cada momento que a gente encontra uma pessoa, eventualmente, ou telefona para uma pessoa para saber notícias, é muito comum a gente ouvir, né, ou a gente até contribuir com aquele rosário de queixas, de dificuldades, de problemas que nós vivenciamos. Quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 167, e tenta entender qual que é a pergunta, menciona para nós qual que é o objetivo da reencarnação, os espíritos respondem, muito objetivamente, que é expiação, vírgula, melhora progressiva da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Então, os espíritos respondem, lá na pergunta 167, que o objetivo da reencarnação é expiação. E muito frequentemente nós interpretamos erroneamente que esta expiação é traduzida em sofrimento. Mas nós gostaríamos de fazer uma análise do que seria esta expiação. Quando a gente vai lá no livro O Consolador, lá na pergunta 133, 134, o livro O Consolador tem uma série de perguntas que foram feitas num grupo de estudos, né, para o Emmanuel. E o Emmanuel respondeu estas perguntas, e lá na pergunta 133, 134, eles tratam do assunto relacionado com o determinismo e o livre-arbítrio. Ele menciona que os animais estão fadados ao determinismo. A gente imagina, o animal nasce, alimenta, reproduz, morre, e os seus filhos, né, a sua prole, continua fazendo a mesma coisa. Eles não têm uma opção, um planejamento, um caminho diferente para seguir, apesar que todos os animais estão num processo evolutivo.
E as espécies são uma sequência evolutiva. Os animais de uma mesma espécie têm aquela sequência repetitiva. Bom, e nós, seres humanos, enquanto estávamos lá no princípio, lá naquela época nossa das cavernas, nós estávamos fadados também a um certo determinismo, iniciando o livre-arbítrio. Porque nós ainda não tínhamos a inteligência desenvolvida para a livre escolha totalmente. E essa inteligência vai crescendo, essa responsabilidade vai aumentando de acordo com o nosso nível de conscientização. Embora esta consciência de um ser maior já estivesse no nosso íntimo. Aí, ao longo dos nossos caminhos, nós vamos também pegar um apoio do Espírito Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no item 8, o Espírito Lázaro fala da lei de amor. Ele fala para nós, ele recorda para nós que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos, agora vem a explicação que a gente começa a refletir por que eu fui lá no pessoal das cavernas, que nós já estivemos lá, e até os dias atuais. Ele fala que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Por que nós vamos entender a questão dos instintos? Lá na sua origem, o ser humano só tinha instintos. Nós tínhamos fome, tínhamos dor, e o nosso instinto nos levava à sobrevivência, da alimentação, da proteção, nos proteger dos temporais, nos proteger do frio. E aí ele menciona que quando mais avançados, nós nos corrompemos. Imaginem, nós avançamos, mas nos corrompemos? Como é que explica isso? Nós nos corrompemos porque nós fomos motivados pelas sensações, segundo o Espírito Lázaro. A sensação do poder, a sensação da posse, da vaidade, do orgulho, da vingança, do ódio. Já imaginaram? Nós tínhamos o puro instinto, mas a sensação da nossa força, e nós vivenciamos essa experiência quando nós conseguimos sobreviver de um ataque de um animal, e nós percebemos que a nossa força tinha poder, e a gente tomou gosto por isso. Então, esse gosto, essa sensação, nos corrompeu. E à medida que nós demos oportunidade para esta corrupção dessa sensação, nós desviamos do caminho certo. Nós desviamos da lei destinada nossa, que é a lei de amor. Que à medida que nós vamos nos instruindo, e à medida que nós vamos nos depurando, nós desenvolvemos os sentimentos. E no início do parágrafo, ele menciona que o nosso sentimento por excelência é o amor. Então, a gente já começa a entender que o amor, ele é alcançado pela instrução, conforme
o espírito Lázaro menciona para nós, e pela depuração. Depuração de quê? Depuração da nossa corrupção em cima dos sentidos. Quando a gente tirou a vida de alguém por causa de poder, quando a gente prejudicou alguém por causa da nossa ânsia de ter, ao invés de amar, porque nós ainda estamos exercitando essa experiência de amor. Mas eu reflito muito nessa sequência porque ela tem me ajudado muito a entender esta questão dos instintos, esta questão das sensações e esta questão dos sentimentos. Porém, nós não vamos perder os nossos instintos. Lá na época dos animais, os animais têm basicamente instintos. Tem algumas sensações à medida que vão desenvolvendo. Ele também tem a sensação da saciedade. Ele está com fome, ele vai lá, come, ele para de comer quando ele se sacia. Então, ele também tem sensações. Aí, à medida que nós vamos desenvolvendo, os animais vão desenvolvendo, chegou no ser humano, nós desenvolvemos o germe dos sentimentos. E é por isso que eu me refiro muito a essa passagem do Lázaro, porque o Lázaro menciona que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, gente, quando a gente fala que os sentimentos são os instintos levados ou elevados à altura do progresso feito, quanto mais nós progredimos, mais nós temos os melhores sentimentos. Então, é por isto que nós, lá na época das cavernas, nós ainda não amávamos. E é por isto que, mesmo hoje, há cerca de 200 mil anos, aproximadamente, aí, em termos de expectativa, né? Porque lá os primeiros precursores, segundo a ciência, os precursores da raça humana, está aí há cerca de 200 mil anos. Muito recente, né? Pensando aí nos 4,5 bilhões de anos que a Terra tem. Então, esse processo da formação dos seres animais, das primeiras bactérias, foi todo um processo evolutivo que surgiram a imensidão de animais, de espécies, de vegetais, de aves, de répteis, de peixes, de plantas, até surgir a espécie humana, há cerca de 200 mil anos. Isso aí também a gente pode estudar lá A Caminho da Luz. O Emmanuel traz alguns esclarecimentos para nós nesse sentido aí. Então, a gente voltando à questão do amor, que o amor que o Lázaro menciona não é o amor no sentido vulgar de sexo, é o amor que o Lázaro chama deste sol interior. E esse sol interior, gente, quando a gente lembra do sol, a gente lembra calor e lembra luz. Então, esse sol interior está relacionado com o calor das nossas ações, a luz dos nossos sentimentos. E que todos nós
estamos nesse processo de desenvolvimento, de aprimoramento. Então, quando os espíritos falaram para Kardec que o objetivo da reencarnação é a expiação não é no sentido de castigo. A expiação é no sentido de oportunidade para a nossa reflexão e o nosso aprendizado, porque nós desviamos no nosso caminho quando nós demos mais oportunidade para as nossas sensações do que para os nossos germes de sentimento, dos sentimentos puros. Então, vamos imaginar nos dias de hoje. Creio que vários que estão nos escutando, estão nos assistindo, têm filhos, têm alunos, têm netos, têm sobrinhos. E é muito comum, principalmente quando uma criança faz alguma coisa errada, às vezes os pais, os tios, os avós falam assim: não, eu não vou te dar isso, você não vai sair hoje porque você fez aquela coisa errada. E a gente chama de castigo, né? Ah, você está de castigo hoje. Mas é justamente por isso que a gente tem esta interpretação errônea de que a expiação é um castigo. E aí nós vamos voltar lá naquele item que eu mencionei, que é do Emmanuel, lá no livro O Consolador, a respeito do determinismo. O Emmanuel fala para nós que os animais estão fadados ao determinismo, nós, seres humanos, temos a oportunidade do livre-arbítrio, mas as nossas escolhas, através do livre-arbítrio, vão nos conduzir a um determinismo. O que é que nós podemos interpretar disto? Que as nossas escolhas boas vão nos levar a uma colheita de bons resultados. As nossas escolhas ruins vão nos levar a uma colheita de comprometimentos. E é justamente esses comprometimentos que os espíritos responderam para Kardec, que a reencarnação é uma oportunidade para a gente saudar, para a gente reconstruir, para a gente consertar esses comprometimentos que nós assumimos com as nossas ações. Então, a expiação não é um castigo. A expiação é uma oportunidade. E o sofrimento, que a gente chama de sofrimento, uma dor, uma perda, uma dificuldade, está relacionado com uma necessidade nossa de aprender, de alguma forma, com este momento que a gente passa de vivência dessa dificuldade. Então, desde tempos idos, nós nos acostumamos a fazer a oferenda na esperança de ter um benefício, que eu mencionei lá no início da nossa fala. Os sacrifícios, né, que eu mencionei lá. E nesse progresso da humanidade, nós também nos acostumamos a ser beneficiários dos auxílios
da espiritualidade superior. É forte isso, não é? Nós nos acostumarmos, nós nos acomodamos a ser beneficiários da boa vontade dos espíritos bondosos. E através dos nossos estudos, a gente percebe, a gente é alertado que nós não podemos ser beneficiários eternamente. Da mesma forma que Jesus e os espíritos bondosos nos auxiliam, eles também esperam que nós possamos auxiliá-los, porque Jesus conta com a gente. Os espíritos bondosos também contam com a gente. Deus espera por nós através das nossas ações. E nós já escutamos, já estudamos que Deus atua com a gente através das gentes. Atua em nós através dos outros. Atua nos outros através de nós. Quando nós fazemos um pedido a Jesus através das nossas orações, e mãe geralmente tem um coração maravilhoso para fazer um pedido maravilhoso, esse pedido chega até Jesus, chega até os espíritos superiores, chega até os nossos protetores, chega até Deus. E os benefícios são fornecidos através dos nossos próximos. Os benefícios são fornecidos através dos nossos relacionamentos. Se a gente está com uma dificuldade de relacionamento familiar, o benefício vai surgir através do bom entendimento, através da amenização dos conflitos, do nosso relacionamento com o próximo. Percebem que as soluções vêm através do próximo? E aí nós começamos a refletir que essa expiação que nós estamos vivenciando, nós estamos vivenciando uma necessidade de reparação de vários próximos. E essa reparação, nós não sabemos o que nós já fizemos com o nosso próximo, e nem qual que é o próximo que a gente já prejudicou, que já saiu do caminho, que ele perdeu o caminho dele por nossa conta. Então, como nós não sabemos quem que é esse nosso próximo, ou quem já foi esse nosso próximo, nós temos um desafio de começar a entender que verdadeiramente os nossos próximos são todos nossos irmãos. E já perceberam que é mais fácil, a gente começa a servir, geralmente a gente começa a servir primeiramente em família. Depois a gente passa para os amigos, para as amizades, depois a gente passa para a comunidade, depois a gente passa para os estranhos, de maneira geral. De alguma forma a gente vai estendendo esse tamanho da abrangência do nosso servir. E a gente vai estendendo também
a intensidade da luz do nosso sol interior, através do desenvolvimento do amor, que acontece através do desenvolvimento do servir. Então, não tem jeito da gente amar intensamente e nunca servir. Porque quem ama, serve. Quem ama, abre mão. Quem ama, não retém. Quem ama, não vinga. Quem ama verdadeiramente, não tem ódio. E aí, quando a gente fala em servir, nós vamos lembrar de um ensinamento de Jesus. Aqueles companheiros, né, frequentavam o templo e deixavam as suas oferendas no templo, ou seja, no pensamento deles, eles estavam servindo dentro da capacidade que eles tinham de compreensão, nós tínhamos de compreensão, né? Então, Jesus disse o seguinte, está lá em Mateus, no capítulo 5. Antes de vir oferecer a sua oferenda, reconcilia-te com o vosso inimigo. Por que eu trouxe essa reflexão? É porque o nosso inimigo de hoje pode ser aquele, e seguramente é aquele, que nós prejudicamos no passado, ou até no presente. Ou ele nos prejudicou no passado ou no presente. É por isso que ele tornou-se inimigo. Mas ele nos prejudicou conforme o nosso conceito de propriedade. Eu não merecia isso. E às vezes ele tornou-se nosso inimigo por causa do conceito de propriedade que ele tem também. Ah, eu não merecia que o fulano fizesse isso comigo. Então, como aí a gente começa a amarrar. Se nós estamos aqui na reencarnação para o processo de expiação, e Jesus trouxe para nós a recomendação de antes de servir, nós devemos reconciliar com o inimigo. E a gente não sabe quem que é o inimigo, que, na verdade, ele é o nosso irmão em Deus. Percebem que para servir, eu tenho que considerar que todos são meus irmãos? Porque como é que eu vou servir a uns e não servir a outros? Percebem? Então, essa interpretação do amor, que a gente veio para exercitar as expiações nossas, né, as revisões dos nossos atos, na verdade, nós estamos aprendendo a amar. E a gente aprende a amar quando a gente considera o nosso próximo como irmão, que eu já mencionei. Ou seja, a gente aprende a amar desenvolvendo a fraternidade. Para a gente desenvolver a fraternidade, nós temos uma sugestão. Amemos e trabalhemos, purificando-nos. De que forma? Exercitando o perdão. E servindo. De que forma?
considerando o nosso próximo, nosso irmão. E aí a gente percebe que quando Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a gente percebe que esse exercício do amor, esse exercício do servir, é um exercício de convivência. Como é que nós vamos amar aquele que está distante, sendo que eu estou odiando aquele que está próximo? E João tem uma passagem muito interessante, que ele fala o seguinte, que se eu digo que amo a Deus e não amo o meu próximo, se eu digo que amo a Deus que eu não vejo e não amo o meu próximo que eu vejo, então eu estou mentindo. Eu não amo nada. Porque como é que eu vou amar uma coisa ou algo, um que eu falo que é o amor infinito, que eu não vejo, e não amo o meu próximo, que é criação deste que me criou também? Então nós somos irmãos e eu não amo o meu próximo. Perceberam, gente? Que o amar de uns aos outros, amar aqueles que nos convivem. Então, como é que eu vou levar a minha doação para o companheiro que está fazendo, está tendo dificuldade lá no bairro afastado, e eu ainda não estou conseguindo amar o meu próximo que está em casa? Percebem os nossos desafios? Eu deixo um convite para todos nós. Quando Jesus disse: ide e pregai, Jesus está contando com a gente. Só que o pregar não é ide e falai, não. O ide e pregai é pregai o evangelho com as atitudes. Olha que coisa interessante. Eis que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Lembra do sol interior que o Lázaro mencionou? Resplandeça o nosso sol interior diante das pessoas. É o convite do Cristo. Aí o Cristo fala o seguinte: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele está nos convidando a abrir mão de ser exclusivamente beneficiários e está nos convidando a ser também servidores. Porque da mesma forma que o Cristo, que da mesma forma que nós cremos em Cristo, Cristo também crê em nós. Da mesma forma que a gente pede para Cristo, Cristo também pede para nós: vai lá, ajuda, vai lá, perdoa, vai lá, socorre. Mas vamos fazer isso então como convite nos nossos relacionamentos, todos eles. No relacionamento familiar, no relacionamento do nosso trabalho, no relacionamento do trânsito, no nosso relacionamento do dia a dia, nas nossas redes sociais,
aqueles que a gente discorda por vários motivos são também nossos irmãos. E vamos entender que todos os tios, todos os iotas que nós estamos vivenciando são necessários para o nosso aprendizado, conforme a palavra do Cristo. Não receberemos toda a luz necessária até que o último iota seja resolvido. Já pensou? Iota é uma coisa pequenininha. A última vírgula seja equacionada. Então, gente, fica esse convite para todos nós, para nós refletirmos no nosso dia a dia. Estamos tendo oportunidade a cada segundo. E a gente finaliza o nosso estudo de hoje com esse convite. Amai-vos, companheiros, amemos-nos, sirvamos-nos uns aos outros. E aí, esse convite, nós vamos servir com a capacidade de cada um de nós. Uma ligação telefônica, um sorriso, um pois é, obrigado. Obrigado, meu Deus. Estamos à sua disposição, Senhor. Que eu seja feita a vossa vontade por meu intermédio, que assim seja. Em nome de Jesus, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Com alegria no coração pela oportunidade e agradecemos a paciência de todos vocês.